Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin acima de 83 mil dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. E existe ainda gasolina no tanque do Bitcoin para levá-lo a pontos mais elevados. É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Então fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Mas antes, mais um dia eu vou pedir para você, sim, deixa aí nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise já nos próximos dias. Eu separei várias altcoins que você pediu no último vídeo, mas eu quero mais e mais ativos para que a gente possa identificar mais e mais oportunidades, tendo em vista que o Total 3 está voando e a dominância do Bitcoin está prestes a iniciar uma queda, ou seja, o dinheiro vai para as altcoins. E é por isso que a gente está correndo contra o tempo para identificar as melhores oportunidades. Mas para isso, eu preciso conhecer os ativos que você quer que eu avalie. Então, comentários abertos para você. Bitcoin acima dos 80, acima dos 81, acima dos 82, acima dos 83. Seguimos em alta. Iniciamos a fase 2 do bull market ontem, domingo, 21 horas horário de Brasília, tendo em vista que a gente teve um fechamento semanal acima dos 74 mil dólares. Então a gente teve um pivô de alta semanal e isso dá o start e aumenta em muito a probabilidade da gente acabar vendo os alvos de 87, 100 e 150 mil dólares serem atingidos nos próximos meses. Mas o mês de novembro é um mês historicamente bullish e ele ainda abre espaço para que a gente tenha aceleração. E é isso que eu quero te mostrar agora. Histórico. Bitcoin Monthly Returns. O que isso quer dizer? Retorno mensal em percentual do Bitcoin. E a gente tem aqui novembro. 450% em 2013. Não vamos considerar, né? 12, 19, 5, 53, menos 36, menos 17, 42, 7, 16, 8 e 17. Nesse momento estamos com 17% de retorno no mês de novembro. Qual é o retorno médio? 44,33. 44,33? Nossa senhora, se estamos com 17% e a média é 44%, a gente poderia projetar esses 44%? É plausível? Isso pode vir a acontecer? Antes de responder isso, a gente tem que analisar o mercado. A gente teve um pivô de alta, certo? A gente não tem mais resistências. Não existe uma resistência. A última resistência foi a faixa de 73 mil alto. Vamos arredondar? 74 mil dólares. Uma vez que a gente tem um rompimento de um topo histórico, a gente entra na fase de descoberta de preço. Ou seja, uma vez que a gente está em fase de descobrimento de preço, a facilidade para valorizar é muito maior, porque não existe nenhuma resistência acima. Mas você pode estar se perguntando, peraí, o Fear and Greed, ou seja, aquele índice de medo e ganância que você já trouxe aqui anteriormente, e sim, eu já apresentei aqui anteriormente, está batendo ganância extrema, está na faixa de 77, 78. Bom, isso não é uma preocupação para você? Neste momento, não. Te explico por quê. Em outros cenários, isso seria preocupante. Mas quando a gente está em fase de descobrimento de preço, a gente tem essa menor resistência para o mercado acelerar. Então a gente tem um esforço minimizado para o mercado acelerar. E a gente está vendo que os níveis de medo e ganância, embora estejam mostrando ganância extrema, ainda estão longe das faixas de 94, 95, 96 que a gente atingiu aqui. Tá? A gente atingiu esses pontos aqui. Eu acho que eu tenho esse indicador, deixa eu ver, aqui ó, Crypto Fear and Greed, tá vendo? A gente estava em faixas bem mais extremas aqui ó, nas faixas de 90 e pouco aqui. E agora a gente está em 75, 76, ou seja, a gente ainda tem espaço
para valorização antes de chegar na faixa perigosa. Faixa que pode sim trazer uma correção. E tem um outro indicador que muita gente fica de olho e é importante sim ficar de olho, que é o índice de força relativa. Esse cara aqui é o RSI. No gráfico semanal, a gente está começando a beliscar a faixa de sobrecompra, ou seja, acima dos 70. É perigoso? Se a gente olhar para um movimento quando a gente não está em topo histórico, é perigoso. Começa a ficar muito esticado, o que pode trazer um indicativo de que os compradores estão em exaustão. Só que o fato de estarmos em topo histórico e o semanal ser um gráfico que leva tempo para a gente se movimentar, inclusive no RSI, a gente pode ter boas acelerações e ainda assim não chegar nessa faixa de 89, 90 de sobrecompra, desse índice de força relativa, que indicaria o quê? Exaustão, já está começando a ficar perigoso. Se você tem exaustão, ou seja, sobrecompra extrema, com o índice de medo e ganância em ganância extrema acima de 90, aí sim é perigoso. Por enquanto, não temos este indício, este indicador, esses indicadores alertando. A gente obviamente vai monitorar, mas por enquanto tudo segue confortável. E o caminho, sim, para mais valorizações ainda segue aberto. Então, é plausível termos mais valorizações? É. A gente está vendo, naturalmente, um volume, deixa eu voltar aqui, um volume de compra ascendente, tivemos o rompimento do padrão, é um padrão que nos leva, sim, a confirmar a bandeira de alta, confirmação de bandeira de alta nos traz projeção e, historicamente, o mês de novembro tem uma valorização média de 44%, estando atualmente com 17%. Então, é plausível? É plausível. Pode acontecer, sim. A gente vai trabalhar neste cenário, mas sempre de olho em correções eventuais que podem acontecer. Eu sempre olho o Fibonacci. Por quê? Porque o Fibonacci, ele me permite traçar os pontos de suporte, fundos ascendentes e topos. E neste exato momento, e a gente sempre tem que atualizar com o topo, Luan, mas está subindo. Vai ter que ir atualizando. Porque conforme a gente atualiza, a gente vai ter um parâmetro no momento em que tivermos uma correção. Quando isso vai acontecer? Não faço a menor ideia. Nossa, como que você não faz a menor ideia? Essa é a verdade, ninguém sabe quando vai corrigir ou quanto a gente vai subir no curto prazo. O que a gente tem que ficar de olho é quando corrigir, se corrigir, tá? No momento específico, o que será feito? O que eu vou fazer? Como eu vou agir? É exatamente o que eu vou descrever hoje para os integrantes do Grupo Prêmio e Grupo do Desafio. Eu traço planos semanais. Neste momento, eu estou de olho nas faixas de retração entre 74 e 68. Esses são os pontos que a gente pode avaliar neste momento. Como a gente está esticando bastante, o RSI de 4 horas em sobrevenda também pode fazer sentido, porque é a base de preço semanal. A gente esticou na semana, seria natural uma correção para continuar a subir. Então, se isso acontecer, eu vou ficar de olho nestes pontos. Mas o fato é que a gente está em fase de descobrimento de preço e a gente tem campo aberto. Se a gente olha para o Fibonacci, eu lembro a você também, olhando o Fibonacci do macro, tá? Então, do último fundo ascendente mensal até o topo, uma vez que a gente teve o rompimento, a gente tem um alvo primário em 86.500. Vamos ficar de olho nesse preço também, para ver se o mercado passa de passagem ou não. Só que esses 44% de valorização média em novembro, eles nos levam aonde? Qual é o ponto que a gente pode projetar com este movimento?
A gente tem aqui, posso até colocar no mensal, vai ficar mais claro. E a gente tem uma projeção, 44%. Ora, 101 mil dólares. Mais uma vez a gente bate na tecla dos 100 mil dólares. E detalhe, estamos em 84 mil. Tá? Acabamos de atingir os 84 mil dólares aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 84 mil dólares. Meus amigos, quem vendeu em 50 mil dólares deve estar bem chateado. Vamos acompanhar e vamos atualizar. Onde eu vou atualizar tudo? Vou atualizar tudo lá no meu grupo geral do Telegram. Então, cada faixa, cada retração, cada movimento em potencial, a gente vai atualizar lá, portanto, participe. Mais uma vez, é gratuito, link está na descrição do vídeo. Lindo, maravilha, a gente tem espaço e a gente pode sim continuar a valorizar, já que a gente está em fase de descobrimento de preço. 86 alto, 87, 100 mil dólares e alvos posteriores, 150 mil dólares. Fica atento que o Bitcoin não para de subir. E isso é algo histórico. Eu estou trazendo esse desenho para você lembrar. Histórico é importante. Muita gente ignora histórico e ele é extremamente relevante, tá? Mesmo o padrão gráfico dos últimos anos. Parece coincidência, mas não é. E nesta coincidência que não existe, eu olho também para a dominância. Essa semana está subindo um pouco. A gente acabou de começar a semana, mas eu lembro que pós-eleições e rompimento de topo do Bitcoin, a gente tem queda na dominância. O mesmo aconteceu no último ciclo e tem tudo para acontecer neste próximo ciclo. E é por isso que eu olho altcoins. Total 3. Maior valorização em uma semana desde, sei lá quando, desde 2021. Provavelmente, tá? Eu não bati isso, mas pelo que a gente está vendo aqui, na parte visual, a gente teve uma alta que foi absurda no semanal, uma alta de 22% praticamente, que só perde para a alta no fim do último bull market. Só que esta alta aqui, ela indica esta valorização na minha concepção aqui, ó. Esta aqui, ó. Eu posso até colocar em cima. Para mim, é este ponto em que nós estamos, tendo em vista que a gente nem começou a ver a queda na dominância e a out-season ter o seu start. Por isso, a gente vai olhar para boas altcoins, altcoins que você pediu que eu avaliasse. Vamos lá, sem perder tempo. FET. Lua FET trouxe oportunidade no começo da semana passada em faixa de 618. Tem potencial para mais valorizações? Vejo que tem sim. Extremamente saudável. Se eu puxo também do último fundo ascendente até o topo, tá? A gente tem o quê? Área de Golden Pocket, área de ouro. Tem um ombro, cabeça, ombro inverso muito feio. Mas agora eu aguardaria, uma vez que a gente está muito próximo de uma resistência, e o Bitcoin, embora esteja acelerando, começa a ficar um pouco mais plausível correções eventuais, eu aguardaria ou este movimento aqui, ou seja, um rompimento da faixa de 1,60, ou obviamente uma correção que pode acontecer por conta do próprio Bitcoin, e aí sim eu teria uma nova oportunidade. Então eu que estou de olho em FET, se for o seu caso, eu consideraria este cenário. Esse é um cenário que acaba sendo extremamente interessante. Link! Olha só o que aconteceu com o Link. Exatamente o movimento que era necessário para colocar Link em um cenário mais bullish. A gente desenhou algumas semanas atrás, a gente desenhou no finalzinho de outubro, tá? Entre 14 e 21 de outubro. O que era necessário? Uma aceleração pivô de alta. Posteriormente, pode ter correção? Pode. Agora, eu estou de olho nessa correção. Correção abre espaço para quem quer se posicionar. Então, aqui, qualquer correção a nível de 13 dólares, nesta faixa, pode ser interessante e abrir essa oportunidade para quem estava esperando. A AGI teve uma oportunidade nesta faixa de preço, tá? A gente pode até ajustar este ponto aqui, ó.
tivemos a perda sem continuidade, canal de baixa, explosão, acumulação. Agora ele está parado. Veja como está parado. Não vai comprar em resistência, né? Mas rompimento desta faixa aqui de 0,19 abre espaço para valorizações bem mais interessantes. Ah, Luan, e se o Bitcoin tiver um pullback? Se tiver um pullback na faixa de 0,14, 0,15, também é interessante do ponto de vista gráfico, tá? Então fica atento a esses dois pontos. Mantra, olha, tá subindo, só que não é um gráfico que me agrada de uma forma absurda. Ele tá mostrando alta, só que tem algo que me chama extrema atenção, que é este movimento aqui, ó. Ah, eu vou até cruzar os gráficos aqui, tá? Mas a gente tem topo, topo, topo mais alto e topos mais baixos. Divergência semanal não me agrada nem um pouco. Esse é um indicativo de topo, tá? Se a gente coloca com volume mínimo, isso aqui não tá interessante, tá? Então toma cuidado, porque geralmente isso indica topo e pode levar a uma queda. O que é necessário para, pelo menos, este limbo que a gente está vendo agora, que é um movimento de alta, mas sem gasolina, sem ímpeto. O que é preciso para dar o reset e a gente olhar como um cenário extremamente bullish? Volume de compra. Tá? Então, você precisa ver aqui, ó, o volume de compra voltar a acelerar. Se ele voltar a acelerar, aí pode ficar interessante. Arweave, ótima oportunidade quem comprou na semana passada. Não por uma coincidência, fiz 2 compras na semana passada. Cunha descendente. Deixa eu tirar esse gráfico aqui embaixo. Cunha descendente, megafônica nada, cunha descendente padrão. Esse é um padrão que normalmente rompe para cima. Estamos na resistência. Vai comprar agora? Não, não adianta comprar agora. Agora é aguardar rompimento, teste, e aí sim, para quem estiver interessado, abrir essa oportunidade de compra. Não compraria agora. Quem quis comprar, comprou no medo que nós tivemos na segunda-feira. GRT, começa a ficar interessante, teve um rompimento, adoraria ver uma aceleração acima do 0,18, rompimento, teste, e aí sim a gente pode abrir um cenário oportuno, porque confirma o rompimento desse canal de baixa aqui, ou cunha de baixa, ou triângulo, você pode chamar de diversas formas, tendo em vista que a gente tem vários cenários, vários padrões dentro de um movimento só, mas eu aguardaria esse pivô de alta. Isso pode acontecer logo logo, dominância começar a cair, isso pode acontecer. DYDX, quem não comprou nesta mínima, e quem comprou, meus parabéns, porque comprou muito bem, não foi o meu caso, tem que aguardar o quê? Esse pivôzinho de alta aqui, ó. Porque esse pivôzinho de alta aumenta em muito a probabilidade da gente já buscar as faixas praticamente de topo que a gente teve nesse ano. Mas, para isso, a gente precisa vencer essa resistência. Você vê que a gente foi, ele não conseguiu vencer essa faixa de suporte e resistência aqui, voltou tudo. Agora foi de novo. Eu preciso romper a faixa de 1,36, 1,40, melhor, voltar para teste e aí sim tem oportunidade de compra. Anki-R, idem. Idem não, né? Mas muito parecido, preciso de um pivô de alta. Nada mudou aqui, tá? Então eu preciso de um pivô de alta para abrir oportunidade. Porque a oportunidade, a melhor oportunidade apareceu no medo na semana passada, na segunda-feira. MKR, enfim! MKR acordou, muita gente me pede MKR. Tava lá, cai, porrada para baixo. Teve uma porradinha para cima. O que não pode acontecer? Devolver tudo. Se tiver uma continuidade de alta e aí um teste, tá, nesta faixa de suporte e resistência, aí sim abre espaço. Então MKR eu ainda guardaria. Teve gente que comprou aqui, tá, e comprou muito bem, corajoso também, mas é aquele negócio. Quando você conhece o projeto, você pode se dar o luxo a correr esse risco. Por quê? Eu estudei o projeto, eu tenho conhecimento das bases. As bases se mantêm. Eu posso me expor, entendeu? Então, avalie sempre o projeto antes de tomar uma decisão de investimento. Mas aqui, para mim, eu aguardaria aí uma confirmação e aí sim um pullback. Solana, maravilhoso,
tá? Trouxe várias oportunidades que a gente discutiu aqui nesse suporte. Teve o rompimento do seu padrãozinho aqui de equilíbrio. Rompimento. Agora, não vai comprar. Por quê? Espera romper o topo aqui e aí sim um teste. Luan, não me importa o gráfico, eu quero comprar Solana, porque Solana vai valer $1.500. Tá bom. Dollar costing average. Mas lembra que o risco de comprar muito perto do topo histórico, ele existe. Tanto que aconteceu aqui, ó. A gente teve aqui, aqui, aqui. Isso pode acontecer? Pode. O cenário é mais bullish nesse momento. Mas toma cuidado. Não queira comprar de fato muito ou 100% do capital que você está destinando a esse ativo agora, porque a gente está exatos. Vamos lá. 18% do topo histórico. Atinge assim, ó. Altcoin? Opa, rapidinho. Então fica de olho. Toma cuidado, não vai com muita sede ao pote. Dollar costing average, compras escalonadas podem fazer sentido. Ó, XUSDT, muita gente me pediu, X-Empire aí. Como que eu vou analisar um projeto como esse? Não tem como eu falar para você, porque aqui a gente vai fazer uma análise gráfica. Eu analiso isso daqui como? Ah, nossa, legal, ele subiu nada menos do que 1.150%. Óbvio, o Trump ganhou a eleição, o Elon Musk é braço direito, esse X-Empire puxa lembrete para o Twitter hoje em dia é o X, e aí uma valorização como essa, vou fazer o quê? Gente, perigosíssimo você comprar, mas isso quer dizer que ele não possa subir mais 1.000, 2.000, 3.000, 5.000%? Claro que pode. Um ponto é você estudar o que está sendo feito, o que está sendo movimentado. Mas eu te falo o seguinte, eu vou te dar um exemplo. Eu vou lá e coloco R$2.000 antes da eleição. Vira 20, 22, 24, eu com certeza vou começar a realizar. Aos poucos vou realizar. Só que tem gente que coloca 20 mil, 200 mil. Eu não colocaria tanto dinheiro em uma, podemos chamar de meme coin? Eu não colocaria tanto dinheiro em um projeto tão desconhecido que vai se movimentar pelo hype, tá? Mas isso eu tô falando de mim. Mas tem gente que gosta de colocar. E aí quem faz aposta, o que eu quero chamar de aposta? O cara coloca uma grana lá e fala assim, meu, se der, deu, se não der, paciência. Eu vou arriscar. Você acha mesmo que as pessoas não vão começar a considerar realizações? Isso acaba acontecendo. Então toma muito cuidado com esses projetos que sobem muito. Porque eles podem ter correções. E uma correção, ó, água com açúcar aqui. Eu tenho que traçar um Fibonacci e uma correção leve poderia me levar saindo de 0,43 para 24. É quase 50% de correção. Ah, poderia corrigir mais? Naturalmente. Isso aqui se corrige 50%, 60%, 70%, não faz diferença nenhuma, vai seguir em tendência de alta. Então, comprar depois de uma semana tão forte, num topo, sem construção gráfica suficiente para trazer um embasamento, eu acho perigoso, tá? Eu não posso te falar, vai fundo, que vai subir. Isso seria um devaneio. Então, quem lucrou, maravilha. Já avalia aí pelo menos tirar o dinheiro que você investiu, porque é uma alta muito forte em uma semana. Cautela é sempre importante e não tentar enriquecer da noite para o dia ou ficar nesse sonho de que vai enriquecer da noite para o dia também é muito inteligente, certo? TRB, gostei do movimento de TRB, tá? Enfim, teve o rompimento deste movimento todo de acumulação e baixa, obviamente, que a gente estava vendo desde lá do final do ano passado, um ano de acumulação, agora a gente tem essa porradinha para cima. Eu ficaria de olho em uma faixa de Fibonacci, tá? A gente já está bem próximo, então 73, 80 dólares já começa a ficar interessante, pode ser interessante, mas eu olharia até 63. Pode ser uma faixa mais extrema, mas ainda assim poderia ser interessante
para quem quer aproveitar para ir às compras, tendo em vista que confia no projeto. Isso também é vital, tá? E, por fim, SNX. Peguei um gráfico limpo. Deixa eu ver se eu tenho mais informação. Esse cara por Gate.io geralmente tem mais histórico, ótimo. Tem mais histórico. Eu tenho aqui um suporte bem claro, tá? Ele até foi perdido, se sustentou, suporte beleza. Conseguiu sobreviver. Deixa eu puxar aqui. Eu quero puxar uma linha de tendência de baixa neste cara aqui. Não é a melhor linha de tendência de baixa, tá? Mas ainda assim a gente teve o rompimento, sem confirmação, queda, reteste, pelo menos da linha, e agora uma porrada para cima. Tem que romper, tá? Vamos lá, vamos puxar. Tem que romper 1,65. Rompimento de 1,65 abre espaço para aí sim uma movimentação mais agressiva. Então pode fazer sentido. Depois que a gente tiver o rompimento de 1,65, porque aí é um pivô de alta, mostra a força, a gente teria um volume de compra ascendente. Tem que tomar cuidado com esse volume muito grande aqui, tá? Ele teria que ter uma continuidade. Então eu olharia para o rompimento, mas pode fazer sentido sim. Certo? Cautela máxima. Você pode aguardar gatilhos gráficos. Ainda estamos vendo o Bitcoin acelerar bastante. A dominância em queda vai beneficiar todos esses projetos. Você pode aguardar gatilhos gráficos, tá? Gatilhos de acordo com o price action, ou não quer aguardar um DCA em bons projetos. Pode fazer sentido. Dica de ouro: estuda o projeto antes para que você faça um investimento sólido, não por aposta, beleza? Lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde apresento aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Eu estou bem confiante com o movimento macro do mercado e somente estou aguardando e monitorando para aproveitar novas oportunidades. Oportunidades estas que eu mostro de forma totalmente transparente. Compras, vendas, rebalanceamento de carteira, aumento de exposição, a minha carteira de investimento mesmo, mostro meus trades, estratégia por trás dos trades, planos de ação, planos macro, planos micro, plano da semana, resposta de determinados movimentos. Você tem também diversas aulas que te dão base, suporte 1 para 1 comigo, onde? No grupo do Telegram Premium e Desafio. São esses dois grupos fechados em que eu apresento tudo mesmo que eu faço, de forma bem completa e detalhada, para que você possa ter acesso completo à informação e entender como este mercado funciona e se proteger, porque é um mercado de risco. Se você quer mais informações, clica no link da descrição, nosso grupo do Telegram. E neste grupo geral, você já tem muita informação, mas você que está buscando informação do nosso grupo Prêmio e Desafio, e detalhe, custa um pouco mais de R$1 por dia no plano anual, é ainda mais barato no plano vitalício, vai nesse grupo, vai lá na última mensagem deste grupo, clica no @oficial no FX, que vai estar lá embaixo. E ao clicar, um chat com o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações. E detalhe, a gente está com um desconto em parceria com a corretora que a gente trabalha, que é a BitGet, onde eu faço as minhas compras, as minhas transações, os meus trades. Confira o que a gente tem para entregar para você, clicando aqui na descrição e posteriormente clicando no @oficial no FX. O meu time está te esperando para te mandar todas as informações. Enquanto isso, o Bitcoin segue muito forte. Vamos olhar, porque novembro ainda nem começou e historicamente a gente tem um cenário muito bacana. Mas de olho nas correções eventuais que vão te trazer oportunidade. Lembre-se disso também. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro que eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.